As videoaulas são uma adaptação das atividades do projeto de assistência técnica a pescadores artesanais e aquicultores familiares nos territórios do Litoral Sul, Costa do Descobrimento e Extremo Sul da Bahia, executado pela Humana Brasil em parceria com a Bahia Pesca por meio da SEAGRE, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Governo do Estado da Bahia. Vamos para a nossa videoaula de... Olá, sou Samuel Mendes e faço parte da equipe do projeto FC Sul da Bahia Pescando, da instituição Humana Brasil. Na nossa videoaula de hoje, iremos falar sobre turismo comunitário, ou, como alguns também o chamam, de turismo de base comunitária, na sua sigla TBC. O que é o turismo comunitário? O turismo comunitário nada mais é que a modalidade de turismo que é desenvolvida pelos próprios moradores em um lugar, passando a articular atividades, operações e empreendimentos em uma comunidade que recebe visitantes de vários níveis, sendo ele uma alternativa ao modelo do turismo convencional. Esse tipo de turismo ajuda também na conservação dos modos de vida tradicionais e da biodiversidade de pequenas comunidades, além de estimular o desenvolvimento econômico local. O turismo de base comunitária nada mais é que uma interação anfitrião-visitante, cuja participação é significativa para ambos os lados e gera benefícios econômicos e de conservação para as comunidades e os meus ambientes locais. Então, Samuel, como eu posso desenvolver esse tipo de turismo em minha comunidade? Como saber se minha comunidade tem potencial para desenvolver esse tipo de turismo? Bom, vamos por parte. Primeiro, antes de você levar a ideia à comunidade, você tem que verificar quais são os potenciais que a comunidade e a região possuem para esse tipo de turismo possa ser desenvolvido. Mas o que eu tenho que observar de potencial turístico? Bom, você tem que observar as belezas naturais que a comunidade e a região possuem, como as praias, rios, cachoeiras, matas nativas, etc. Mas também você pode mostrar o dia a dia de sua comunidade, onde você, se for pescador, você pode levar o turista para uma pescaria, levá-lo ao mangue para a captura, um caranguejo, um siri, aratu, mostrar como é feito o catado, quem sabe até proporcionar ao turista que ele também faça esse catado e com isso mostrar o dia a dia da comunidade, onde vocês podem oferecer, além da pescaria, vocês também podem oferecer um artesanato produzido por vocês e outros tipos de alimentos que vocês possam oferecer também. Uma galinha caipira ali, uma galinha fresquinha, matada na hora, de um próprio peixe pescado ali para poder fazer para o turista ali após um passeio, o conhecimento das atividades do local. Caso vocês não tenham uma, vocês terão que fundar uma associação para que com isso vocês possam se organizar e ser divididos em grupos produtivos, pois são deles que vão sair os produtos e atividades que serão apresentadas e vendidas ao turista. Está tudo certinho, tudo desenvolvido, tudo marcado, aí agora vamos divulgar. E aí, essa divulgação vai ser através das próprias pousadas e da região, vão ser feitas através da internet, né? Via Facebook, Instagram, no qual pode ser formado, né? Aberto um grupo da sua associação que está desenvolvendo esse turismo. Olá para todos e a todas, eu me chamo Nelson, sou técnico da Humana Brasil. Estamos trabalhando numa equipe de assistência técnica, extensão rural, que desenvolve atividades em parceria com Bahia Pesca. Vamos trabalhar uma temática voltada para o turismo de base comunitário nos territórios do Litoral Sul, Costa do Descobrimento e Extremo Sul. Tá? Então essa é a proposta da nossa discussão no dia de hoje. Bem, vocês estão vendo aí já uma imagem da Ilha do Tanque, Maraú, uma das comunidades que a equipe de assistência técnica trabalha, e não só a Ilha do Tanque, como várias outras comunidades desses três territórios possuem um potencial extraordinário para desenvolver turismo de base comunitária. Precisa organização, planejamento, é um pouco disso que nós vamos comentar hoje aqui, que nós vamos falar
direcionando a nossa discussão para que essas comunidades, né, não vamos especificar comunidade por comunidade aqui no momento, mas para que essas comunidades possam já ter como base, um norte, um material que possa estar orientando nas discussões, pensando, quem sabe, no futuro estar direcionando atividades para turismo de base comunitária. Tá? Então, o ponto importante a iniciar a discussão seria o turismo e o desenvolvimento local. Né? Que relação que existe entre turismo e desenvolvimento local? Né? Existe, lógico, uma relação muito próxima, né? Muito íntima, porque o turismo ele serve como um instrumento, né, socioeconômico na comunidade local. O turismo traz renda, o turismo traz, né, divisas para a comunidade, emprego, renda, o turismo traz uma série de benefícios para as comunidades. Tá? Mas nem sempre essa renda, esse emprego, muitas vezes também não chega para os moradores da comunidade. Às vezes são pessoas que são contratadas de fora, a renda para as pessoas que vêm de fora, né, para as pousadas que são construídas por pessoas que vêm de fora, restaurantes e outras infraestruturas que são construídas às vezes dentro das comunidades, né, próximas das comunidades, no qual os moradores locais não têm acesso. Então, a gente entende que o turismo realmente pode trazer benefícios interessantes para essas comunidades com esse potencial. Né? Agora é necessário que exista uma interação entre todos, né? Os moradores, entre todas as pessoas que convivem na comunidade, para que se entenda esse conceito de turismo, que todos possam estar contribuindo para isso. Né? E aí o que é necessário, né, para viabilizar, né, o desenvolvimento local, né, através do turismo? É necessário que a gente compreenda que toda a comunidade tem que estar envolvida, né, que é uma discussão que passe por todos da comunidade, naquela perspectiva de que não vamos estar trabalhando, né, voltado exclusivamente para a geração de lucro, mas também que a gente possa estar pensando na conservação dos recursos naturais e que essa renda, esse lucro seja algo que alcance a maioria das famílias que fazem parte da comunidade, né? Que isso tenha, vamos dizer assim, acesso, que a maioria das famílias tenha acesso a esse tipo de atividade. Isso é importante também. Tá? Então a gente entende que o turismo de massa, esse turismo tradicional, ele vem perdendo espaço para um turismo mais direcionado, um turismo mais personalizado. Existem, né, no mundo pessoas que têm um gosto para fazer um turismo um pouco diferenciado, né? Onde não procura grandes estruturas, onde não procura muito conforto, muito luxo, mas que procura conviver com a natureza, procura espaços onde ele possa estar se relacionando com pessoas da comunidade, aprendendo sobre culturas e aprendendo sobre modos de vida diferentes daquele do lugar de onde eles estão vindo. Então, observa-se hoje que esse turismo mais de massa mesmo que a gente conhece está perdendo espaço para um turismo que é mais direcionado, e o turismo de base comunitária tem tido uma forte, vamos dizer assim, importância nesse direcionamento desse tipo de turismo novo. Seria muito interessante também a gente entender que cada comunidade precisa adotar o seu próprio modelo, né? Porque todas as comunidades, cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua referência, cada uma tem o seu estilo, o seu modo de vida, né? Vamos dizer assim, diferenciado, né? Não são todas iguais, obviamente que não. E então isso passa por uma situação onde a comunidade precisa adotar um modelo próprio, né? Um modelo específico, que isso aí faz parte do contexto do turismo de base comunitária. Né? A população precisa controlar, né, e ter um controle efetivo das terras, né, e das atividades econômicas. Esse é um princípio interessante. Né? A gestão da infraestrutura e serviços turísticos feito pela comunidade também. Né? É necessário que diretamente a comunidade seja responsável pelo planejamento das atividades. É importante que tenha essas reuniões, que tenha essas conversas, essas discussões, para que esse planejamento seja feito por todos. Né? E aí é tudo orientado por um princípio que busca garantir a sustentabilidade local, econômico e ambiental. Né? Aquilo que a gente falou no início, é preciso que esse turismo ele tenha em mente, em foco, que o meio ambiente precisa ser preservado e que a renda precisa ser distribuída e que não se necessite, vamos dizer assim,
de investimentos de alto nível, de alto padrão, vindo com recursos que vêm de fora, de empresários, desse tipo de situação, para que possa estar viabilizando um turismo de base comunitária. Tá? Então a própria comunidade, ela desenvolve o seu modelo, ela desenvolve uma estratégia e uma política, vamos dizer assim, de turismo de acordo com a sua realidade. A gestão também do turismo de base comunitária é algo que precisa ser levado em consideração também, né? Então, no turismo convencional, né, nesse turismo que nós conhecemos do dia a dia, infelizmente, existe a concentração de renda para poucos, aquilo que a gente estava falando, né? Os empresários, os que detêm o dinheiro, aqueles que são donos de pousada, donos de restaurantes, donos de grandes barcos, por exemplo, esses conseguem atrair a renda, né? Atrair o recurso e ficar com o recurso. Tá? Então ele acaba que segrega, né? Ele aparta, ele afasta as pessoas da comunidade para que essas possam estar obtendo algum tipo de renda também. Muitas vezes a comunidade obtém uma renda mínima de alguma coisa ali que está oferecendo, mas não é algo satisfatório, não é algo suficiente. Então esse é o modelo do turismo convencional, né? Passa pela concentração de renda na mão de poucos. Tá? Então as comunidades hoje já têm uma percepção de que ficar ali no entorno daquela situação onde um ganha, né, poucos ganham, vamos dizer assim, e a comunidade fica ali ganhando nas beiradas, vamos dizer assim, um pouquinho, vendendo uma coisinha, vendendo outra, já não é mais interessante, né, para as comunidades. Então essa crítica está fazendo com que se construa uma nova lógica de turismo, né, de gestão de turismo dentro dessas comunidades, né? E aí nós observamos que realmente as nossas comunidades do sul da Bahia, extremo sul, Costa do Comprimento, né, muitas comunidades que o projeto de assistência técnica trabalha e está, né, atuando todos os dias, percebe que essas comunidades já conseguem perceber, conseguem entender que esse turismo convencional não é tão interessante e que é necessário vivenciar uma nova lógica, uma construção diferenciada da atividade turística com um modelo próprio de gestão da comunidade, né? Então a gestão precisa ser participativa e compartilhada, né? No turismo comunitário, cada membro, né, e morador tem o poder de colaborar e definir os rumos do turismo local, né? Então é necessário que se façam as reuniões, as discussões, para que se escutem as opiniões de todos os companheiros, de todos os moradores. Isso faz com que ocorra um desenvolvimento de uma atividade mais justa, né, equilibrada e sustentável, né? Que os roteiros, né, nada de grandes resorts, né, ou nada de grandes restaurantes de grande luxo, né, que nós estamos falando aqui, é que a própria comunidade assuma, né, esse papel de estar hospedando, de estar oferecendo a alimentação, de estar oferecendo os passeios, de estar oferecendo eventos culturais e outras, vamos dizer assim, outros benefícios e outros serviços que o turista vem interessado. Então a proposta da gestão participativa e compartilhada passa por aí, né? Que todos possam estar discutindo e direcionando o rumo, né, do turismo de acordo com a discussão feita no coletivo. O principal atrativo do turismo de base comunitária seria a cultura e os hábitos da vida de cada morador. Aquilo que eu falei no começo da apresentação é que existe hoje pessoas no mundo afora que o interesse delas é sair da onde elas vivem e conhecer a cultura, conhecer modos de vida diferentes, né? Muitas vezes que ele só vê pela televisão, só vê pela internet, e às vezes essas pessoas saem de grandes centros, de grandes cidades, né, no interesse de conhecer uma cultura local, uma cultura voltada para a zona rural, para uma vida mais de campo. Então é nesse ponto que as comunidades precisam entender, né, que o principal atrativo que elas têm, na verdade, são a própria cultura, os seus hábitos, né, os seus alimentos e a forma como vive, a forma como passa o seu dia a dia. Tá? Então muitas pessoas vêm em busca de se hospedar em casa de uma família, né,
conhecer as danças, conhecer cantigas, conhecer lendas, histórias contadas pelas pessoas mais velhas das comunidades, né? Participar de um cortejo, de um eventozinho religioso, conhecer as histórias de um sanfoneiro, né? Aprender a tecer uma rede, fazer um cuscuz, né? Ver de perto como que se faz uma farinha ali na casa de farinha. Então são essas coisas simples das comunidades que muitos turistas vêm em busca, né? Que saem de grandes cidades, de grandes centros, às vezes, né, próximo ou mais distantes, não sei, mas que realmente é o principal atrativo do turismo de base comunitária, é justamente o modo de vida daquela comunidade, ok? Aí falando nisso, entendemos que no território do Litoral Sul, no território Costa Cobrimento e no território extremo sul da Bahia, nós encontramos com muita facilidade para que se possa estar fazendo esses roteiros turísticos, comunidades pesqueiras, assentamentos rurais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né, que são comunidades que têm assim, são grupos que têm culturas diferenciadas, né? Então essas populações tradicionais chamam a atenção daquelas pessoas que estão distantes, vamos dizer assim, dessa realidade, tá? Então são esses os roteiros que muitas vezes as pessoas vêm conhecer. E aí, bem, o que é que a lei, o decreto diz a respeito das populações tradicionais? Diz que são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, tá? Então, quem é indígena se reconhece indígena, quem é quilombola se reconhece como quilombola, pescador se reconhece como pescador, e por aí vai, né, marisqueira. E, bem, esses grupos possuem formas próprias de organização social, né? É aquilo que ele estava dizendo, por conta dessa organização social que muitas vezes as pessoas que vêm de fora são atraídas, ok? É uma condição para que ocorra a reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando conhecimentos e inovações práticas geradas e transmitidas pela tradição. Então, essa é a definição de populações tradicionais, que muitas vezes é o principal atrativo, os roteiros mais interessantes do turismo mais comunitário. Bem, no que diz respeito à parte econômica, à parte financeira, a questão de gestão, né, de comércio justo, desenvolvimento sustentável e economia solidária, entende-se que esses 4 pontos, esses 4 pilares, né, são importantes dentro do turismo de base comunitária, né? Então eu vou repetir os 4 pontos, 4 pilares, para que a gente possa estar entendendo como é que funcionaria a questão da distribuição de renda desse turismo dentro de uma comunidade tradicional. Então, o primeiro ponto seria a gestão comunitária, aquilo que nós falamos, a gestão participativa. Quem vai tomar as decisões são as pessoas da própria comunidade, às vezes através de uma associação, às vezes através de uma estrutura que foi criada só para poder estar trabalhando essa gestão. Na maioria dos casos, a própria associação da comunidade pode fazer isso, né? Nós estamos falando aqui do outro ponto, que seria a economia solidária, né? Onde ocorra essa situação onde o que está circulando dentro da comunidade, né, muitas vezes é recurso dali de dentro mesmo, né? E ali dentro da própria comunidade existe troca, existe compra, existe comércio, existe transações, onde está fortalecendo e o recurso fica circulando ali dentro da própria comunidade. Isso é importantíssimo, tá? O comércio justo também é importante, né? Muitas pessoas vêm de fora fazer turismo e muitas vezes se deparam com situações de preços exorbitantes. As pessoas acham que o turista vem com uma mala de dinheiro para poder descarregar nos locais por onde eles estão passando. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes o turista ele vem com um dinheiro já certamente contado, aquele dinheiro que ele já fez um planejamento, que ele sabe que ele não pode gastar muito assim. Então é necessário que ocorra esse comércio justo. E muitos turistas estão procurando por isso, né? É justamente nessa situação que muitas vezes o turismo de base comunitária pode levar vantagem para o turismo tradicional, porque a gente sabe que tem pessoas que também têm esse perfil, né, de fazer um consumo de algumas coisas com preço um pouco mais justos, né? Pouco mais justos não, com preços justos na verdade, né? Justo para quem está vendendo e justo para quem está comprando também, tá? E o quarto ponto seria o desenvolvimento sustentável, aquilo que a gente falou, que não só diz respeito à questão
financeira, que é importante para a comunidade, a questão econômica, mas simplesmente, né, e também a questão ambiental, né? A conservação ambiental faz parte de todo esse processo. É diferente de empreendimentos de grande escala que causam grandes impactos ambientais, né? Construções que às vezes geram esgoto e situações de poluição, e o próprio turismo em si já traz, vamos dizer assim, a degradação ambiental por conta daquela pressão muito grande de pessoas dentro de uma comunidade às vezes pequena, e o turismo de base comunitária evita esse tipo de situação, né? Consegue manter um equilíbrio da exploração turística e da conservação ambiental ao mesmo tempo, ok? Então nós temos também que abordar os principais, vamos dizer assim, os princípios e estratégias do turismo de base comunitária, né? Então vamos citar alguns princípios aqui, podemos considerar também algumas estratégias também, para que esse turismo de base comunitária possa realmente ter sucesso, né? Então o modo de vida como produto turístico, aquilo que nós já tínhamos falado, né? O produto principal seria a cultura e o hábito das comunidades. Esse é um dos princípios. Outro ponto seria o turismo um instrumento para fortalecimento comunitário e associativo. Então isso faz com que o turismo de base comunitária que se fortaleça a organização das comunidades, né? Que a associação tenha um fortalecimento, que o grupo, né, tenha um fortalecimento, que as pessoas que produzem, as pessoas que trabalham ali dentro da comunidade consigam também ter um fortalecimento individual também, não só na parte coletiva, mas cada um por si também consiga ter um fortalecimento dentro das suas famílias, né? A comunidade é proprietária, gestora e empreendedora dos empreendimentos turísticos. Então é a comunidade que vai fazer o investimento, a comunidade que vai fazer com que as coisas aconteçam, e ela é responsável, ela é proprietária, né? A comunidade vai ser proprietária muitas vezes do restaurante, da pousada, vai ser responsável pelos passeios, pelos barcos, né? Vai ser responsável por toda uma situação que envolva o turismo dentro de uma organização, dentro de uma discussão. É importante que ocorra isso. Não é cada um atirando para um lado, cada um fazendo o que quer. Acho não, é importante que a gente tenha essa discussão de uma forma coletiva, né? A relação de parceria e troca entre o turismo e a comunidade. Então isso é importante, né? O turismo vai deixar divisas, vai deixar dinheiro, vai deixar recursos, vai deixar alguma coisa, né, dentro da comunidade. Lógico que também a comunidade vai oferecer seus serviços e situações para que o turista possa estar voltando ou recomendando que outras pessoas venham conhecer a comunidade. A valorização cultural e a afirmação da identidade e do lugar. Então, aquilo que eu venho falando sempre, a cultura é importantíssima dentro desse contexto do turismo base comunitário, né? E o turismo é uma atividade complementar a outras atividades praticadas. O turismo não vai ser a atividade principal. Nós sabemos que existem situações de alta estação, de baixa estação. Muitas vezes aparecem até turistas em baixa estação também, mas não é por conta do turismo que as pessoas vão deixar de praticar as suas atividades principais. O turismo vai ser uma complementação, né, de outras atividades já ocorridas dentro da comunidade. Aquilo que nós falamos, que existem os pescadores, existem as marisqueiras, os produtores de agricultura familiar, e por aí vai. Então a gente precisa entender que ninguém precisa largar o que já faz para poder estar tendo a oportunidade dentro do turismo de base comunitária também, né? E o turismo auxilia na luta pela posse da terra pela comunidade. Lógico que aí o turismo vai ser um fator que vai servir como uma situação onde vai servir de base, de luta mesmo pela terra, em casos, em comunidades tradicionais que muitas vezes tem conflitos de terra, que tem situações não, vamos dizer assim, regulamentadas de suas terras, de suas áreas. Então é importante que o turismo também fortaleça as comunidades nesse aspecto também. E por fim, aquilo que já falou algumas vezes, a conservação e a sustentabilidade ambiental. Não existe turismo de base comunitária se não pensar numa situação de conservação e sustentabilidade, ok? Então, para concluir, agora nesse último slide, nós entendemos assim que existem desafios, né, para o litoral sul,
extremo sul da Bahia. Nós trabalhamos de Maraú, descendo, passando por todos os municípios do litoral, passando por alguns municípios também que não estão no litoral, como Camaquã e Arataca, por exemplo, até Caravelas, né? Então são muitos os municípios que nós trabalhamos e vários municípios com potencial extraordinário para turismo de base comunitária, várias comunidades, né? Todos esses municípios nós já entendemos que existe um potencial turístico já explorado, né? Nós estamos falando aqui de Itacaré, nós estamos falando aqui de Maraú, nós estamos falando do próprio Ilhéus, nós estamos falando aqui de Una, de Canavieiras, de Prado, de Caravela, de Porto Seguro. Todos esses municípios já têm um fluxo turístico já garantido. Existem comunidades que já conseguem se organizar de certa forma, mas existem comunidades que estão vivendo, vamos dizer assim, da sobra de quem está investindo. Tem comunidades que não estão conseguindo se organizar para isso, tem comunidades que têm um potencial para a exploração do turismo, mas não conseguem se organizar porque falta realmente um planejamento, falta uma discussão e um direcionamento para que essa comunidade realmente enfrente a situação e faça acontecer um turismo vamos dizer assim, bem organizado e bem planejado, que possa atrair a atenção dos turistas, ok? Então, quais são as perspectivas e desafios desse turismo para a nossa região, né? Para esses 3 territórios que nós estávamos falando agora aqui. Nós entendemos que tem um grande potencial, aquilo que nós acabamos de falar, os municípios como um todo e diversas comunidades dentro desses municípios, são muitas as comunidades, não adianta a gente estar citando aqui A, B ou C, mas nós percebemos uma estrutura de várias comunidades com um potencial extraordinário para a turismo comunitária. Agora, o que ocorre? A ausência de políticas públicas para os pequenos empreendedores. Então, a gente precisa estar buscando isso, é importante. É um fator externo que precisa ter essa organização dentro para poder buscar o que está lá fora, que seria alguma coisa direcionada à política, muitas vezes a crédito, a investimento, né, a reconhecimento dos órgãos de turismo do Brasil, alguma coisa desse tipo, do Estado, né, de Baiaturça e por aí vai. A gente precisa estar mostrando a nossa capacidade e buscando essa afirmação lá fora também. É a ausência de investimentos e recursos para serviços mais básicos. Então, aquilo que a gente está acabando de dizer, precisa desse tipo de investimento. E esse investimento, muitas vezes, é necessário que a gente saiba o caminho para buscar esses investimentos, né? É por isso que precisa da organização, da discussão, do planejamento, para que haja uma forma de buscar investimento onde for necessário, tá? Investimento muitas vezes de forma individual, como às vezes investimento de uma forma coletiva, né? Para poder dar suporte e estrutura para aquela comunidade e oferecer os serviços. Nós entendemos que ocorre, na verdade, a ausência de fontes de financiamento e treinamento técnico. Então é importante que as comunidades, além do financiamento, as famílias e as comunidades que a gente falou, que pode ser um financiamento a nível familiar como a nível comunitário, passem também por treinamento, por capacitação, como atender o turismo, como fazer toda essa relação de prestação de serviço. Isso é necessário que se tenha uma capacitação também, ok? Então, outro desafio seria na melhoria da qualidade de vida da população local, né? É uma perspectiva, na verdade. A gente entende que o turismo de base comunitária ele pode estar trazendo a melhoria na qualidade de vida, tá? Então, a qualidade de vida é algo importante, passa pela saúde, passa por vários outros fatores, né? Renda, educação. Então, a qualidade de vida é algo importantíssimo que as comunidades podem estar se beneficiando em função do turismo de base comunitária. E é importante que se tenha a formação de líderes capazes de superar os conflitos, porque vão ocorrer os conflitos. As discussões dentro das reuniões, das associações, obviamente que nem todo mundo pensa da mesma forma, mas um grupo organizado, as coisas funcionam desse jeito, de uma forma democrática, dentro de uma discussão, no qual é importante a presença de uma liderança para que ela possa estar mediando esses conflitos e dando um encaminhamento para as questões, passando por uma aprovação da Assembleia, né, da maioria, e aí se chega a
um consenso, vamos dizer assim, ok? Então esses são os desafios, é importante que as comunidades corram atrás disso. A Humana Brasil se coloca à disposição para poder estar contribuindo com esse tipo de organização, com esse tipo de planejamento. Estamos sempre disponíveis para essas comunidades no que diz respeito ao desenvolvimento local sustentável, e agradecemos aqui pela oportunidade e vamos ficar atentos aí aos próximos encontros, tá? Obrigado e até a próxima. Agora nós passaremos um vídeo sobre uma comunidade que já exerce esse tipo de turismo comunitário, para que vocês possam ver em exemplo como ela é desenvolvida. Meu nome é Almir Santos Glória, moro na Ilha da Atalaia, sou pescador da colônia Z20 de Canavieira, faço parte da APEMA, Associação de Pescadores Marisqueiros da Ilha da Atalaia. Hoje nós estamos trabalhando na implementação do turismo comunitário e já tem uns trabalhos iniciados, como aqui na Atalaia, Barra Velha, Uticica e Campinhos, na implementação desse turismo. Já temos um projeto aprovado para a gente iniciar esse trabalho. Eu, como pescador, estamos vendo outros meios de implementar o turismo como uma fonte de renda, para melhorar nossos dias de vivência aqui, dentro de uma reserva extrativista, que eu apoio, venho trabalhando junto com meus companheiros nessa implementação da reserva extrativista, a manter ela com grandes trabalhos, mas a gente toma aí, já fizemos uma capacitação, é muito importante. E o turista, o estrangeiro, ele está muito apreciando muito esse turismo comunitário. É uma coisa muito, muito boa. O turista vem, participa, fica dentro das comunidades, faz toda a atividade, melhorar o turismo nosso daqui da cidade, que tem só vejo gente falando de turismo, mas Canavieira ainda tem muita coisa para apresentar para o turista que não é apresentado. E a gente está com essa visão de apresentar agora para a população, para o pessoal que vem, esse turismo, que tem muita coisa para ser explorada e não é explorada. Meu irmão, já fizemos aqui, já está com 2, entrando nos 3 apartamentos de pousada. Aqui na Atalaia já tem mais uma menina com pousada, tem casas já para alugar, o pessoal já está se arrumando para poder alugar casa. Hoje nós temos um turismo que tem passeio de manguezais, passeio na Ilha das Garças, Barra Velha, Campinho, trilha de manguezais. Então Canavieira tem muita coisa para apresentar, esse Rio Doce, aqui subindo no Rio Doce, Cubículo, essa beirada de rio aí do Rio Pardo. Essas são algumas áreas que a gente precisa explorar isso, que é muito importante para a nossa área. E temos outras coisas a ser apresentado para o turismo. Não melhorar, ficar rico, que ninguém está atrás de ficar rico. A gente quer melhorar as condições de vida para mim e para nossos companheiros, nosso pessoal que estiver em torno, todo mundo ser favorecido. Isso o trabalho do turismo dentro da reserva é esse aí, para todo mundo ser favorecido. E quem não estiver no ramo, vai entrando no ramo, vai aprendendo e vai se encaixando nos nossos turismo comunitário, que é muito importante para nós. Bom, pessoal, como vocês puderam ver nesse vídeo que passamos, o senhor Almir é um pescador e membro da Associação da Comunidade da Atalaia, no município de Canavieiras, aqui na Bahia. Ele vem junto com a comunidade desenvolvendo turismo de base comunitária, onde eles fizeram viagens para poder ver exemplo que pudessem implementar na comunidade e com isso começar a se prepararem para receber melhor os turistas que irão visitá-los. Eles começaram a disponibilizar dormitórios, passeios, as belezas naturais que a região deles possui, que são passeios nos rios, mangues e trilhas. Com isso, incrementando o turismo já existente no município de Canavieiras.
Então, esse é um belo exemplo que existe na nossa região, que o turismo de base comunitária dá certo, mesmo ele estando na fase inicial, na melhoria da renda dos envolvidos e da comunidade. Bom, pessoal, para podermos encerrar, espero que vocês tenham tirado suas dúvidas sobre o tema turismo de base comunitária e até a próxima videoaula produzidas pelos técnicos da Humana Brasil. Até a próxima!